Amor. Uma palavra curta, mas que carrega mais peso que um tratado inteiro de filosofia. Todos nós sentimos, buscamos, sonhamos e às vezes até fugimos dele. Mas por que o amor é tão central na experiência humana? Neste documentário, vamos mergulhar numa jornada pelo tempo, pelas culturas, pelas ideias e pelos corações, para descobrir o verdadeiro significado do amor. Desde os primeiros laços tribais até os amores digitais dos tempos modernos, o amor se transforma, resiste, nos molda e nos desafia. Ele pode surgir de um olhar, florescer de uma amizade, incendiar-se em uma paixão ou crescer silenciosamente em anos de convivência. Mas apesar de todas essas formas, algo essencial o mantém reconhecível: o desejo profundo de conexão. O amor é o fio invisível que une pessoas, gerações, crenças e contradições. Hoje, vamos contar sua história, escutar suas vozes e tentar decifrar esse eterno enigma. O que é o amor? Eu sou o Luciano Batribe e esse é o canal Insustentável Leveza. Antes de tudo, vale dizer: o amor não é uma coisa só. Os gregos sabiam disso, e por isso tinham várias palavras para nomear suas formas. Eros era o desejo, a paixão. Ágape, o amor incondicional e altruísta. Filia, a amizade verdadeira. Storge, o amor familiar. Philautia, o amor a si mesmo. Ludus, o flerte brincalhão. Mania, o amor obsessivo. Pragma, o amor maduro e duradouro. Cada palavra revela uma face desse prisma emocional. Culturas diferentes, idiomas diferentes, mas um mesmo mistério: o impulso de se conectar, de cuidar, de se doar. Essas distinções nos mostram como diferentes civilizações souberam reconhecer que o amor pode se expressar como desejo carnal, afeição fraterna, devoção divina ou até mesmo uma delicada arte de estar presente para alguém. Quanto mais observamos as palavras, mais percebemos: as águas do amor são múltiplas, fluidas e indomáveis. O amor é poesia, arte, história, mas também ciência pura correndo em nossas veias. É química viva que pulsa, encanta e transforma. Quando nos apaixonamos, nosso cérebro se inunda de neurotransmissores. A dopamina, o hormônio do prazer, nos deixa eufóricos e ansiosos pela presença do outro. É o que faz nosso coração acelerar diante de um olhar ou uma mensagem inesperada. A ocitocina, chamada de hormônio do amor, fortalece os laços e gera apego emocional profundo, liberada nos abraços e nos beijos. É o elo invisível que nos conecta emocionalmente ao que amamos. A serotonina influencia nosso humor e bem-estar. Curiosamente, a paixão reduz seus níveis, explicando a obsessão e o foco intenso no ser amado, tão característicos dessa fase do início do romance. E por fim, há a adrenalina, que nos faz sentir vivos, coração acelerado, mãos suando, pupilas dilatadas, toda a ansiedade deliciosa das primeiras etapas do amor. Compreender a bioquímica do amor não diminui sua beleza e mistério. Pelo contrário, revela como nosso corpo inteiro é projetado para amar, conectar-se e criar laços significativos. O amor é literalmente uma questão de química e, ainda assim, permanece maravilhosamente inexplicável. Nossos mais longínquos ancestrais já sabiam que a sobrevivência em grupo requer cooperação, proteção e empatia.
Desde os primeiros agrupamentos humanos, o amor já era uma questão de sobrevivência. Laços afetivos entre mães e filhos, entre casais, entre membros da tribo, era amor e era estratégia. Na Grécia, Platão falava do amor como escada da alma. O amor eros é o desejo físico, carnal, mas a vivência da sua intensidade poderia nos elevar à contemplação do belo. Quer dizer, da beleza em si, ou seja, sua essência, imutável, eterna e inalcançável, pois só existe no mundo das ideias. Por isso ficou cunhado o termo popular amor platônico. Seria aquele amor inalcançável, impossível e irrealizável, ou seja, aquilo que nós só amamos porque não temos. Aristóteles, mais pragmático, via na filia a chave da felicidade. Era através da amizade verdadeira que se construía uma vida ética baseada na virtude, na lealdade, no prazer compartilhado pela sabedoria. Esse amor, ao contrário do platônico, prega a valorização daquilo que a gente tem. Agostinho, esse não, disse que a virtude é o amor bem ordenado. Tomás de Aquino definiu o amor como querer o bem do outro. Uma coisa sempre foi clara: amar é, antes de tudo, uma forma de viver. O tempo passa, os sentimentos ficam. No decorrer dos séculos, nos rituais, nos mitos e nas artes, o amor sempre esteve presente. Na Idade Média, surge o amor cortês. Poetas cantam a dama inacessível, a paixão impossível. Um amor que se alimenta da distância, cavalheiros ajoelhados, juras de fidelidade, longas esperas. Um amor que renuncia ao toque, mas acende o espírito. Nascia aí o embrião do que hoje chamamos amor romântico. Um sentimento idealizado, elevado, quase religioso, um amor que sofre, mas que enobrece. Na poesia dos trovadores, no suspiro das cantigas, nasce o mito do amor como destino. No Renascimento, pintores e poetas celebram a beleza e o amor vira sinônimo de musa. Assim é que Beatriz guia Dante Alighieri ao paraíso e Laura inspira Francesco Petrarca. O amor como ponte entre a carne e o céu, mas é no romantismo que ele explode. Idealizado, trágico, eterno. Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, Werther, amores que desafiam tudo, até a própria vida. O amor vira redenção e abismo. Paixão arrebatadora que pode salvar ou destruir. Por outro lado, vozes críticas se levantam. Schopenhauer dizia que o amor é uma ilusão biológica, um truque da natureza para a gente procriar. Freud via o amor como sublimação dos desejos reprimidos, palco de nossos traumas e complexos. Nietzsche dizia que o amor é o estado onde as pessoas veem as coisas como elas não são. Amar seria uma forma de dominar, ou de se expor à dominação. Loucura, lucidez, ou os dois juntos? Talvez amar seja tudo isso: arte e guerra, êxtase e angústia, cura e enigma. No cristianismo, o amor é o próprio Deus. Deus é amor, diz a Epístola de João. Jesus de Nazaré revolucionou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um amor que não se distingue, não mede, não cobra, apenas doa. Um amor radical que alcança até os inimigos. Para ele, amar era perdoar, era acolher, era dar a outra face,
Seu amor não era apenas um sentimento, mas um mandamento vivido. No judaísmo, amor é aliança, pacto. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Não é conselho, é lei, é justiça. No Islã, o amor é misericordioso e compassivo. Alá é o muito amoroso. Na Índia antiga, o amor era energia divina, uma dança entre o humano e o eterno. O amor era tanto poesia quanto poder. No budismo, o amor é compaixão, metan, bondade amorosa. Desejar o bem de todos os seres, sem posse, sem apego. Amar é libertar, é desejar que o outro seja feliz, mesmo que não esteja ao nosso lado. As religiões, cada uma a seu modo, fizeram do amor uma ponte entre o humano e o sagrado, entre o eu e o outro, entre o desejo e a transcendência. Pinturas, músicas, poemas, filmes, o amor sempre foi combustível da arte. Do alaúde medieval aos apes de paquera, o amor inspira e inquieta. Na música ele chora e dança, de Chopin a Caetano, de Beethoven a Adele. Cada nota é uma confissão. Na pintura, ele beija e se despede. Na literatura, ele vive e morre. O amor é tema universal. O amor muda de roupa, mas não sai de cena. Na cultura pop, o amor é clichê e revolução, mas também é resistência. Amar num mundo cínico é quase um ato de fé. O amor não é só história, é também psicologia. Jung falava de arquétipos, Eros e Psique, o casal sagrado que simboliza a união das metades. Amar é, em parte, se ver no outro, é integrar o que falta em nós. Não à toa, o amor move tanta gente a mudar, crescer e se transformar. A teoria do apego mostra como o amor de infância molda o adulto que seremos. O afeto dá base para a autoestima, para a segurança emocional. Sem amor, murchamos por dentro. Com amor, florescemos. Amar é também confronto com os nossos traumas, nossos medos e nossas idealizações. Projetamos no outro nossos anjos e demônios, mas é nesse espelho que podemos nos ver com mais verdade e talvez nos curar. O amor é psíquico, é neuroquímico, é simbólico, é instinto e é escolha. E talvez seja isso que o torna tão fascinante. Ele nos convida a sentir, a refletir e a transcender. Chegamos ao agora, um tempo em que amamos por mensagem, damos like para validar o afeto e temos 1000 opções no cardápio emocional. O amor virou também produto. Relacionamentos descartáveis, conexões rápidas, vínculos frágeis. Zygmunt Bauman chamou de amor líquido, bonito, mas escorregadio. Não dá para segurar. Ao menor atrito se desfaz. E nesse mundo de amores instáveis, cresce também o medo de se apegar. Mas surgem também novas formas. Poliamor, relações abertas e novas configurações de famílias. As redes afetivas que desafiam os velhos moldes. Amores plurais, éticos, conscientes. O amor moderno é desafio, mas é também oportunidade de reinventar, de aprender a comunicar, de amar com mais escuta e menos fantasia. Antes de tudo, é preciso lembrar: amor próprio não é egoísmo, é base. Quem não se ama vive carente. Quem se ama transborda. Filautia, diziam os gregos, cuidar de si com afeto, reconhecer seu valor,
se perdoar, se acolher. Amor próprio é o solo onde o amor pelos outros pode florescer. Hoje, fala-se muito em autocuidado, em saúde mental, em limites. Amar a si é se proteger do que fere, é escolher o que nutre, é saber estar só, sem solidão. O amor a si mesmo nos prepara para relações mais saudáveis, nos impede de aceitar migalhas, nos lembra que merecemos amor bom, inteiro e farto. O amor continua sendo um dos maiores mistérios e uma das maiores forças da história humana. Já foi visto como divindade, loucura, poesia, vício, salvação. Já causou guerras e uniu reinos. Já inspirou obras-primas e crimes passionais. Mas, acima de tudo, o amor revela o que temos de mais humano. Num mundo que corre, que fere, que consome, amar é resistência. Amar é humanizar, é lembrar que não estamos sós, que o outro importa, que há beleza no vínculo. Talvez nunca saibamos exatamente o que é o amor, mas enquanto houver gente disposta a sentir, a criar, a cuidar, a sonhar, o amor continuará pulsando, em silêncio ou em canção, em abraço ou em poesia. E como disse Dante no fim da Divina Comédia, é o amor que move o sol e as outras estrelas. Se você curtiu, comenta o que você achou, dá o like e não esquece de seguir a gente.